Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa. Hoje a gente começa o programa com o quadro Destaque Escolar. Com uma escola cercada pela natureza e com uma proposta pedagógica diferenciada. Entenda como a Escola Básica Municipal Costa de Dentro recebeu a maior nota do IDEB de Florianópolis. Para muitos estudantes, prova é sinônimo de nervosismo e cobrança. Mas, na Costa de Dentro, o IDEB ganhou um significado diferente. A escola trabalhou a autoestima e a confiança dos alunos, mostrando que o exame é apenas mais uma etapa do aprendizado. A preparação foi muito boa, assim, por causa que a Fábio, que era a minha professora e era da minha turma, ela sempre tentou deixar a gente calmo, tentou fazer assim que era só uma prova, não era muita coisa assim, como se fosse uma prova normal, que nem as outras. A gente não fala prova, né? Quando alguém vem aplicar prova, a gente já conversa um pouquinho antes deles entrarem na sala. A gente fala muito em atividade avaliativa. Então, o tempo todo eles são avaliados, esse tempo todo a gente conversa isso com eles, né? Então, não existe prova dentro da Escola da Costa de Dentro. Existem atividades, como são feitas a qualquer momento com eles, que a gente chama de atividades avaliativas. A orientação educacional também teve um papel essencial nesse processo. O diálogo e a escuta foram a chave para quebrar o peso da avaliação. Tirar o foco desse peso que é conceitual, do que é prova, né, do que é um teste, do que é passar por uma situação que pode não trazer algo de bom para o estudante. A gente senta, planeja, né, e percebe que pode se construir um conceito diferente, né, de vivenciar uma prova, que a gente chama de prova. Para as crianças a gente nem dá esse nome, né? Então quando a gente fala que a gente vai brincando com eles de fazer esses testes ao longo do semestre, é isso que acontece, né? Acho que a gente está numa escola que a gente é privilegiado, né? A gente põe a mão na massa no quesito aprendizado. A gente vai para a horta, a gente planta, a gente vê o que acontece, a gente mede folha quando está lá brincando com a matemática, estudando a matemática, né? Então é um trabalho construído desde a educação infantil. Nós temos educação infantil aqui, G5 e G6. Então é um trabalho construído com todo o coletivo, além do coletivo de profissionais, crianças e famílias, mas é um trabalho pensado ao longo do tempo que essa criança está aqui. Não é os 6 anos que a criança, 6 ou 7 anos que a criança fica aqui. Uma palavra que eu uso muito é a parceria dessa equipe de trabalho que a gente tem aqui, desde o corpo gestor, ao pessoal que trabalha conosco terceirizado, aos profissionais de sala, profissionais regentes. É uma parceria muito grande que a gente tem. Mesmo os profissionais que chegam no primeiro ano, a primeira vez que trabalham nessa escola, a gente tem uma acolhida muito grande, muito forte, apresenta essa comunidade, apresenta a proposta de trabalho e todo mundo entra, compra a ideia, é parceria mesmo, uma parceria de longa data. A escola se destaca não apenas pelo ensino, mas também pelo ambiente acolhedor. A proximidade com a natureza e a integração entre professores, alunos e famílias fazem toda a diferença no aprendizado. A gente é cercado de verde por todos os lados e a gente privilegia isso. Então são 2 quesitos que fazem uma grande diferença. Nós estarmos cercados de natureza e isso propicia qualidade de vida, e nós somos uma escola pequena, né, cujo o profissional consegue ter um olhar atento para a sua criança. Então a gente privilegia o nosso estudante. A gente tem um olhar atento quando essa criança demonstra que está sofrendo por alguma coisa, a gente consegue perceber, porque são poucos estudantes, né? E temos um corpo docente que presta muito atenção a isso, esse cuidado, né? Então nós temos projetos, né? Eu faço parte da coordenação de projeto. Então, o projeto do Boi de Mamão, o projeto Horta, as parcerias que a gente tem com o Conselho Comunitário aqui da comunidade. Isso faz com que comunidade e escola estejam fundidos e unidos,
nesse processo, né? Então, o resultado do IDEB nada mais é do que o resultado de tudo que a gente faz desde a educação infantil, né? E a gente não foca nesse resultado, a gente foca no processo. A gente trabalha da educação infantil até o 5º ano. Então, as nossas crianças são da educação infantil até o 5º ano, as mesmas crianças, quase sempre. Entra um ou outro, né? Diferente, mas continua quase sempre o mesmo grupo. Então, esse grupo ele já vem lá da educação infantil com uma identidade, conhecendo o espaço dessa escola. Então, eles passam pelo 1º até o 5º ano, nesse formato de que a gente é uma escola, mas ao mesmo tempo a gente é uma família, ao mesmo tempo a gente pertence a essa comunidade, a essa escola. A gente é muito assertiva na nossa comunidade escolar. A gente tem muitos pais perto, as famílias perto da gente. Qualquer problema que a gente tem, a gente chama as famílias, a gente conversa. As famílias vêm o tempo todo na escola, porque a gente tem uma coisa também que a gente colocou, que a gente pode dizer também que foi... A gente colocou a hora de atendimento às famílias, então uma vez por semana os professores têm um horário para atendimento às famílias, né? Então, qualquer problema que a família tenha, elas nos chamam, a gente chama também a família para estar dentro da escola, para a gente estar solucionando algum problema, se for preciso, né? E assim, nas entregas dos boletins, eles, assim, de 25 crianças, não vem uma família. Então, assim, é uma coisa... Qualquer horário que a gente faz, a gente já fez à noite, a gente já fez de manhã, a gente já fez só à tarde, a gente faz os outros períodos e sempre tem a presença das famílias bem na escola. Eu não sei te dizer onde está o ovo e a galinha nessa questão, mas a parceria da comunidade é o espelho do nosso trabalho, e o nosso trabalho é em razão dessa comunidade ter essa confiança na gente. Então as crianças percebem isso, os familiares percebem isso, essa equipe dá essa resposta que a comunidade busca. A rotina escolar inclui momentos de acolhimento antes das provas e até comemorações depois dos exames. A nossa diretora pensou, junto com esse corpo de profissionais, que a gente tinha que trabalhar essa questão da avaliação que vem de federal para estadual e municipal. Ela está aí, ela está posta, e como trabalhar isso de uma forma que acolha, né, que seja acolhedora para as crianças. Então a gente trabalhou ao longo do ano com eles, muito antes de chegar o pacote das provas, como vamos fazer, o que está chegando, por que está chegando, como é que vocês encaram isso. Então acolhemos antes. Durante as provas, a gente teve estudantes que sentiram um pouco aquilo ali, né, que mexeu um pouquinho, e depois também conversar com essas famílias, conversar com essas crianças e celebrar. Vamos festejar? Festejamos quando terminamos a prova, mesmo sem saber, a nota não tinha nem sido publicada, não tinha nem, o gabarito nem tinha ido ainda. E depois também, quando soubemos, né, o orgulho do sul da ilha aqui, do Brasil, né? Maria, como é que foi a comemoração com seus colegas? A comemoração era tipo um prêmio por a gente ter feito a prova. A Rita, ela preparou pra gente ir na praia. No começo a gente já tinha tomado um café ali no refeitório. Aí depois, no final, a gente foi pra praia e comemos um picolé. Aí foi bem divertido, todo mundo tava alegre, nem parecia que a gente tinha feito uma avaliação. Parecia que tinha sido só um dia normal, só que melhor ainda. Bom, e você está falando da comemoração sem saber que nota vocês tiraram, né? Como é que foi depois de ter o resultado final? Depois da comemoração, a gente ficou bem feliz. Aí depois, no outro ano, que saiu o resultado da prova, e como a gente ainda tinha o grupo da escola, dos alunos, a Rita pediu para eu mandar a foto assim no grupo da escola. Eu falei, aí todo mundo ficou muito feliz, a gente deu vários risos, comentamos bastante como foi a preparação, como foi o momento. Até hoje, né, eles saem daqui da nossa escola, estão nas escolas próximas, a maioria deles, mas a gente encontra com eles no bairro, a minha prof, o meu estudante, então passa aqui desde a educação infantil, né, até o 5º ano, vai para o 6º na outra escola parceira aqui do lado, e a gente continua encontrando eles e eles lembram, isso marca muito. Aquela foi a minha escola, é a melhor escola do sul da ilha, a melhor escola do Brasil, então assim a gente fica, é um orgulho muito grande. Dá um orgulho imenso de que a gente está fazendo aquilo que acredita, né? Os nossos filhos estão aqui dentro conosco, né? Nossos filhos de funcionários são nossos alunos, então a gente acredita no que a gente faz. Há mais de 30 anos na escola, a diretora Rita de Cássia Leite Gonçalves viu gerações passarem pelas salas de aula. Muitos pais dos alunos de hoje também foram seus estudantes no passado.
E Rita, uma história que começou lá em 1991, 34 anos aqui na escola. Você foi a primeira professora. Como é que você vê isso? Eu fui a primeira professora da educação infantil, né? Então, hoje eu digo que eu sou uma Rita e antigamente eu era outra Rita, né? Então, quando eu trabalhei na educação infantil, a gente alfabetizava, as crianças tinham um caderno, a gente acreditava que as crianças só aprendiam daquele formato, né? Eles tinham 2 cadernos, eles levavam um para casa, eu passava deveres, outros eles traziam e a gente fazia atividade nesse caderno. E eu fazia correção como um professor de anos iniciais, né? E com as formações que a gente foi tendo, hoje a gente acredita muito que as crianças aprendem muito no lúdico, né? Nós hoje trabalhamos de um outro formato diferente de quando eu trabalhei há 30 e poucos anos aqui e que eles aprendem do mesmo, né? Eles aprendem muito, eles gostam muito de estar na escola. Então, essas formações ajudou a gente a pensar, a mudar nosso jeito de alfabetizar, né? Então, seria isso. Aprendem brincando. O sucesso da Costa de Dentro no IDEB é reflexo de um trabalho que vai além das provas. Aqui, o ensino é construído com acolhimento, respeito e dedicação. E os resultados falam por si. A gente tinha bastante frequência dos estudantes, né? Eles saíam, iam viajar e ficavam 3, 4 dias, às vezes 10 dias fora da escola. E depois retornavam e perdiam aquele tempo dentro da escola, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho sobre essa frequência, a importância deles estarem dentro da escola. E isso a gente tem certeza que a nota do IDEB, essa frequência dos estudantes faz muita parte disso. Coordenadora, então dá sequência a esse trabalho agora, aprimorá-lo? Cada criança que chega, cada família que chega, a gente observa, a gente sabe que precisa mudar algumas coisas do projeto e a gente dá continuidade e a gente vai acrescentando, né? São também projetos externos que nos chegam, né? E a gente vai qualificando esse processo com tudo isso, né? Com qualificação dentro da unidade, dentro da escola, qualificação desse profissional, com os projetos que chegam, com o pessoal das universidades que também vem nos oferecer apoio, as portas estão sempre abertas em busca disso. A Escola Básica Municipal Costa de Dentro mostrou que boas notas são resultado de um ensino que prioriza o aprendizado e o bem-estar dos estudantes. Um exemplo que reforça a importância da qualidade do ensino público. E tem mais no programa de hoje. Entre as formas de lazer e entretenimento, os habitantes da cidade possuíam ainda os bares, lugares que fizeram parte da história e da boemia da antiga Desterro, servindo de cenário para sorver uma bebida, para jogar conversa fora e até compor músicas. Esse é um trecho do livro No Tempo da Sessão das Moças, de Ricardo Medeiros, e hoje nós temos a alegria de conversar com este autor. Ele que é jornalista, que é mestre, doutor, professor, responsável pela comunicação da Secretaria Municipal de Educação e que tem contribuído e muito para a literatura catarinense. Ricardo, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Eu tenho aprendido tanto contigo e eu me sinto privilegiada em poder acompanhar essa tua trajetória tão especial. E hoje, então, eu gostaria que tu compartilhasse comigo e com as pessoas que vão nos assistir como foi esse início, como que essa pessoa tão especial, jornalista, realmente começou a escrever com diferentes narrativas, se propôs a trazer personagens na linguagem literária para o nosso conhecimento. Eu sou um cara muito inquieto. Eu me formei em jornalismo em 1986 e o primeiro livro eu lancei em 1998, fruto de uma monografia, né? E eu sou uma eterna criança. Eu sempre fico, por quê? Por quê? Eu acho que a gente não deve perder essa interrogação, né? Devemos ser curiosos. E o meu primeiro livro foi Dramas no Rádio, radionovela em Florianópolis, nas décadas de 50 e 60. E eu queria saber exatamente como se passava,
como eram encenadas as radionovelas, e eram encenadas ao vivo. Eu dizia, meu Deus, nós tínhamos uma estrutura grandiosa aqui em Florianópolis. Sim, nós tínhamos. Então, foi o meu porquê, né? Quem eram os atores, quem produzia as radionovelas, onde eram transmitidas, como os radioouvintes recebiam esse produto cultural. Né? E aí não parei mais. Ricardo, e falando em porquês, eu fiquei curiosa. Como que a leitura esteve presente lá na tua infância? Como que ela entrou na tua vida? Eu já me perguntei isso. Eu não tenho muitas explicações. Porque, não sendo dramático, eu vim de uma família muito pobre. Ou se tinha livros na mesa, ou se tinha comida na mesa. Né? A minha vida de infância não foi vasta de forma literária. Né? Eu tive bons exemplos, afinal de contas, eu sou neto de Juventina e o meu pai era filho de Juventina, o caçula dela, ele gostava de ser chamado de Nego Bastião. Então, ele sempre disse para nós, estudem, vocês não precisam trabalhar, mas estudem. Ele brincava, ele me chamava de professor e às vezes me chamava de doutor. Né? E, de forma irônica, me transformei em professor também e o título de doutor, né, que é uma coisa muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha muitos livros, mas eu tinha vontade de escrever poemas e crônicas. Né? Porque eu dizia para os meus alunos, ó, vocês devem se alimentar com leitura. Mas só que eu não conseguia me alimentar naquela época. Eu só fui me alimentar quando eu acessei o ensino superior. Eu fui o terceiro negro a cursar jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí eu corri atrás desse prejuízo, né? E aí eu comecei a ser um leitor voraz. E com esses 13 títulos publicados, nos chama muito a atenção porque tu trazes narrativas de personagens da nossa terra, personagens catarinenses. Por quê? Eu sou de Joaçaba, meio oeste catarinense. De um lado Joaçaba, do outro lado Erval do Oeste. Eu nasci em Joaçaba em 1963, dia 4 de setembro, meia-noite e 45. Meu parto foi feito pela minha avó Juventina. O último parto dela, que além de parteira, ela era benzedeira. E eu morei nessa região de Joaçaba e Erval do Oeste 12 anos apenas da minha vida. Né? 4 anos aí eu morei fora do país e aqui em Florianópolis eu estou há 46 anos. Quer dizer, já ganhei o título de cidadão honorário de Florianópolis e ganhei a medalha Aldir Simões. Quer dizer, eu amo essa terra. A minha alma é manezinha. E como é que eu escrevo? Eu escrevo porque eu vejo coisas, porque eu ouço, porque eu entrevisto pessoas. Porque eu sinto coisas e aí eu escrevo. Né? E tem pessoas como a dona Uda Gonzaga, Uda Gonzaga, a primeira dama do Morro da Caixa, ela também foi minha professora. E ela tem uma história belíssima. Foi a primeira professora do Morro da Caixa, foi a primeira pessoa negra a estar no Conselho Estadual de Educação, foi a primeira mulher que comandou o Copa Lodge, a Escola de Samba Copa Lodge. E eu percebi que tinha um vácuo, uma lacuna, e ninguém preenchia, e isso me incomoda. Eu não gostaria de estar na frente, né? Assim como Aldir Simões morreu. E o tempo foi passando e ninguém escreveu. Lá vai o Ricardinho e escreve esse livro aqui. Né? As coisas vão me inquietando. É a mesma coisa sobre a história do rádio em Santa Catarina, que Florianópolis tinha 2 rádios muito poderosas. Não são agora, né? Mas eram bastante. A Guarujá e a Rádio Diário da Manhã. A programação delas era transmitida em ondas curtas, portanto pegava em todo o Brasil. E aí Ricardo lançou a história do rádio em Santa Catarina. Né? E assim por diante. Quer dizer, eu falo
de Florianópolis, não só porque eu amo o município de Florianópolis, mas é porque há muita coisa a ser explorada, de lugares e pessoas. Na Rede Municipal de Educação, nós temos em nosso acervo alguns exemplares, alguns títulos, né, dessa tua vastíssima obra. E no Clube da Leitura em especial, nós temos 2 títulos que têm participado da formação dos nossos profissionais. Como tu entendes a importância desse processo no Clube da Leitura? Nós falamos muito de pessoas que habitam ou habitaram outros países, de pessoas que moram no eixo Rio-São Paulo, de grandes escritores que existem no Nordeste, gente do Rio Grande do Sul, mas o escritor catarinense ainda é muito marginalizado no seu próprio estado. E a partir do momento que existe um espaço como esse do Clube da Leitura, onde um escritor participa de uma conversa, de um bate-papo, né? Uma espécie de mesa redonda, isso é fascinante, porque de forma descontraída, as pessoas te perguntam, quer dizer, exploram a pessoa, exploram as obras dessas pessoas. E aí, consequentemente, esses profissionais levam para as unidades escolares o que conversaram, o que aprenderam com esse escritor. Ricardo, eu que acompanho essa tua dinâmica, né, sempre participando dos processos, das atividades culturais da Secretaria Municipal de Educação, eu gostaria de saber como tu organiza o teu tempo, porque, afinal de contas, tu escreve muito e nós amamos ler os teus escritos. Como é esse tempo do Ricardo escritor? Eu comecei a trabalhar em 1985, então esse ano tenho 40 anos de jornalismo. Quando eu saí da universidade, eu não saí pronto. Eu escrevia a famosa máquina de escrever, pá! E o meu raciocínio não era muito bom. Com o passar do tempo, com exercícios, eu acho que o meu raciocínio ele ficou muito rápido. Posso dizer que eu me tornei um escritor maduro e com estilo. O meu editor que disse, Ricardo, você agora tem estilo. Porque a gente, quando começa no jornalismo, já acha que sabe tudo. Nós seres humanos somos muito petulantes. Então agora eu acho que eu estou realmente amadurecido, afinal de contas eu já tenho 61 anos, né? Pô, se o cara dá uma amadurecer com 61 anos, e eu levo em paralelo a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação, onde eu estou desde 2009, mas eu entrei na prefeitura em 1987. E quando eu tenho eu escrevo nos finais de semana, eu escrevo à noite, e sou muito de anotações. E aí vem o insight, eu baixo um Chico Xavier lá e começo a escrever, e só depois eu coloco aquilo em ordem. Então vamos dizer assim, eu tenho a felicidade de escrever um livro num curto espaço de tempo. E na assessoria de comunicação, né, eu trabalho lá 8 horas, sou um cara que gosta de chegar muito cedo, porque eu acordo cedo, eu acordo 5 horas da manhã. Faço natação, ando de bicicleta, vou para a prefeitura 7 e pouco, fico até as 5 horas da tarde. E aí vão surgindo ideias e coloco isso. Agora não é no papel, né, é no computador, à noite ou nos finais de semana. E agora fica a curiosidade, depois desses 3 títulos, qual é o novo projeto? O que nós podemos esperar do nosso escritor catarinense? Olha, é um projeto chamado Gente Nossa. Já estou fazendo uma propaganda, Gente Nossa, com 10 personalidades de Florianópolis, é claro, entre as quais Seu Lidinho, o eterno passista de Florianópolis, mais antigo, J.B. Costa, o nosso Cisne Negro 2, Negatide, Miguel Livramento, Dona Gininha, ela fundou 2 escolas de samba, Filhos do Continente e Império do Samba.
E foi a primeira mulher a ser presidente de uma agremiação carnavalesca. Tem uma outra figura chamada Marisa Ramos. Marisa Ramos, ela era jornalista, foi manequim no Rio de Janeiro e ela foi apresentadora na antiga TV Cultura. Tem uma história triste, né? Ela era apaixonada pelo Adolfo Zigueli, jornalista que foi secretário de imprensa do Conde Reis, em 1975. Ele foi para Joaçaba, ele era de lá também, e o avião caiu, há 10 dias do casamento com a Marisa Ramos. E conto também, no Gente Nossa, a história de uma moradora de rua. Agora, o que eu estou tentando fazer? Viabilizar essa obra. E para isso a gente precisa de mecenas, né? Pessoas que nos apoiem. E encerrando nossa primeira conversa, este primeiro diálogo literário aqui no Dicas de Leitura, eu gostaria de te pedir para que deixasse uma sugestão, um pensamento sobre a importância deste momento da literatura e a leitura. Leiam. Ao invés de você levar um celular, que agora está restrito nas escolas, devido a uma lei federal, então, ao invés de você, em casa, isso é sério, gente, você levar, porque é tão absurdo, as pessoas estão levando para o toalete celular, leve um livro. Não estou descobrindo a roda. E lá em casa tem lá, ó, sempre um livro. Leve para a cama o livro, gente. Leia 2, 3 páginas. Vai ser o teu sonífero. Se alimente disso. É bom e só faz bem o livro. Ricardo, então eu agradeço muito novamente a tua participação e fica o convite para continuar conosco no Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco. Espia, gente! Tô aqui no Educa Floripa e vou contar mais uma história para vocês. Mas eu quero ver se vocês se lembram da história do Dudu que eu contei para vocês já. Aquele menino que é apaixonado por caixa de papelão. Aquela história não acabou, ela continua. E é essa que eu vou contar agora para vocês. O Dudu estava em casa quando de repente, né, gente, a campainha tocou mais uma vez. Ding-dong! Os olhinhos do Dudu brilharam e ele ficou eufórico, querendo saber o que ia chegar na casa dele. E chegou uma encomenda para o pai dele. Uma encomenda num pacote frágil, enrolado naquele famoso plástico bolha. Pronto! Naquela hora começava mais umas aventuras do Dudu. E aí ele começou a transformar aquele simples plástico bolha em muitas e muitas coisas. Primeiro, ele transformou aquele plástico bolha num riacho cheio de bolinhas flutuantes. Mais uma vez ele queria voar. O plástico bolha se transformou, gente, num balão mágico. E lá de cima ele podia apreciar a vista. No fundo do mar, ele deu de cara com o polvo e suas ventosas gigantes. Dia de festa era uma explosão. Bolhas e bolhas explodiam para todos os lados. Mas, da mesma forma que aconteceu com a caixa de papelão, aquele plástico bolha não estourava mais. Foi nessa hora que o Dudu se lembrou do quê, gente? Se lembrou daquele senhor. Sim, o mesmo que levava o papelão, também levava o plástico para reciclar. E o Dudu, todo feliz, foi lá levar o plástico para aquele senhor para fazer a reciclagem e, quem sabe, devolver com plástico novinho. Pro Dudu, tudo era uma festa e ele transformava qualquer coisa em brincadeira. No outro dia, a campainha tocou mais uma vez e vocês não são capazes de acreditar o que é que chegou lá na casa do Dudu. Encomendas embrulhadas em papel de presentes coloridos. A história que eu contei para vocês está desse livro aqui, ó, chamado Dudu e o Plástico Bolha, de Estela Grego.
Locuda e Jean-Claude Alphen. Até a próxima!